Bom dia, somos Rinaldo Salomão, presidente da alimentação de Campo Grande. Estamos aqui assistindo ao acontecimento nos congressos no Brasil. Tem um que interessa ao sindicato, é a CPI do JBS do BNDES, do Banco do Brasil. Isso aí é grande importância. Hoje a gente vê que o Brasil parece estar num caminho da Venezuela. Um caminho onde são perseguidos empresários, fazendeiros e chamados de corruptos muitas vezes. Eu sei que muitos empresários têm a tendência de fazer corrupção. Um sistema econômico globalizado quem ganha é a força de quem tem mais dinheiro. É complicado essa tese política, mas nós não queremos que o nosso Brasil vira uma Venezuela, um país cubano ou um país radical que tudo é do governo. A tentativa social do PT que eu vejo era a tentativa de transformar as empresas estatais, incentivando, colocando elas compromisso com o governo. Quer dizer, na verdade, uma tese social. Eu faço parte do Conselho de Desenvolvimento Industrial de Campo Grande. Eu concordo que os municípios têm que incentivar, os empresários têm que incentivar para o desenvolvimento social, a empregabilidade, tem que fazer isso daí. Mas há muita política sobre isso aí, há muita politicagem, é um risco. Porque o governo, na verdade, não trata as tratativas. Quando o governo se sente prejudicado, eles fazem as politicagens em cima disso. Eles caçam os benefícios, eles caçam tudo que concede à empresa. E se a empresa não começa a cumprir dos pedidos das chantagens, dos pedidos das corrupção, começa a represália. Aí vem represália de muitos procuradores que pode ser uma pessoa desonesta e começa a aplicar multa absurda no Brasil. É uma realidade nas empresas. Aí vem o sindicato muitas vezes interessado também em aplicar processos absurdos contra as empresas e querer receber essa parte do dinheiro. Chamam uma chantagem. Começa a fazer greve, começa a colocar fogo e dá prejuízo para o trabalhador. Isso é caminho de radicais, caminho de país ditador. O PT levou isso ao Brasil, levou o país a um caminho ditador, seduzindo os empresários a fazer esse tipo de investimento mundial. E muitos empresários caíram nisso. Só que a política acabou atrapalhando muitos empresários. Porque a legislação eu acho que é branda nisso daí, não protege. Quando se emprega o empresário através de um compromisso social, através de um incentivo, como aqui temos chamado o Codecon e o PRODES. O governo tem que ter essa tarefa, tem que cumprir isso, tem que seguir as regras e tem que entender quando o empresário tem as dificuldades dela, porque a dificuldade dela é econômica, é do país, é do estado, é do município. Muitas vezes eu entendo que o problema é do estado, o estado que não controlou bem suas contas públicas e começa a querer complicar o andamento. Mas hoje eu fico triste com o empresário do JBS, o Wesley. Ele está aí condenado, mas eu entendo que os políticos, o juiz e todos os promotores têm que entender que o cara tem 148 mil trabalhadores no Brasil. Riscado aí de pegar aí quase 30 anos de cadeia, que na verdade muitas vezes pode até ser um corrupto, mas ele tem a convivência dos políticos. E um desses daí foi o maior, foi o Lula. O Lula começou a fazer esse tipo de política e começou a fazer o político da chantagem. Isso é declarado, vocês veem que vai acontecer isso aí. Quando os empresários não pagavam a chantagem, havia aquelas greves radicais no setor da construção civil pesada, havia as greves radicais nas grandes empresas multinacionais. Hoje mesmo aconteceu na semana passada uma invasão de uma grande fazenda multinacional por represália. Na verdade ali não é manipulando o povo, na verdade é um interesse do partido de levar a mídia nacional para fazer política. Porque muitas vezes o empresário não quer pagar as propinas, as corrupção dos políticos radicais que tem essa tese de fascismo, essa tese de corrupção. Então, se o empresário não paga, acontece isso aqui.
se não paga as propinas dos sindicatos, as propinas das centrais sindicais, vem a represália. Hoje eu vejo como sindicalista, se o sindicalista verdadeiro do Brasil tiver vergonha na cara, não vai dia 10 na manifestação em prol das reformas do Brasil. Porque é uma manifestação política. O movimento sindical não deve participar disso daí. Porque foi traído o sindicato brasileiro, foi fundado milhares de sindicatos brasileiros, nacionais, e sem critério nenhum. No meu setor foi fundado mais de 10 sindicatos, sem critério nenhum nacionalmente, só para atrapalhar a classe trabalhadora. O estranho, todo estabelecido na cidade de São Paulo. Se fosse estabelecido na capital de Brasília, que é a capital do Brasil, podia até ser uma ideia, porque lá está dentro do meio da discussão política brasileira. Mas foi tudo em São Paulo. Quer dizer, as centrais são todas dentro de São Paulo. Se dentro de São Paulo, o interesse é São Paulo. Então, quer dizer, hoje as centrais sindicais não têm mais a critério de representar os trabalhadores brasileiros. Quem achar que as centrais sindicais representam os trabalhadores brasileiros está enganado, meu filho. As centrais representam os partidos, os políticos. Então, quer dizer, a reunião que vai ter, essa Assembleia Nacional convocada vai ser dia 10, os sindicalistas que for conhecimento de legislação e conhecimento da luta sindical não deve participar ninguém. Deixa as politicagens lá, deixa os assessores políticos lá, deixa os políticos lá, porque não é a Assembleia dos trabalhadores, não é a Assembleia dos sindicalistas que é sindicalista no Brasil, não é a Assembleia que representa os trabalhadores brasileiros, porque eles fazem política, atrapalhou o Brasil. Hoje eu faço parte do Conselho do Prodes, eu vejo as dificuldades que tem. O governo não pode parar essa questão do incentivo, mas o governo tem que respeitar as tratativas. Se fizer uma tratativa de 10 anos, tem que respeitar. Sem pedir propina, sem fazer chantagem, sem fazer greve, sem colocar juiz multando, promotor multando, fiscal do trabalho multando, fiscal da Previdência Social multando e taxando. Isso é de país de corrupção, é país de gente sem vergonha, gente corrupta. Tem que tirar essa ideia. Tratativa é tratativa, tem que ser respeitado. Essa é a minha preocupação como sindicalista. Eu tenho uma denúncia contra o JBS, sim. A minha raiva do JBS é de não cumprir, fechar frigorífico. Essa briga de mercado, de desempregar as pessoas. Mas essa é a briga. Mas tanto que eu fui relator dos processos dele de incentivo, eu geralmente fui a favor, sou a favor de qualquer empresário que tem incentivo. E tem dinheiro emprestado do BNDES, do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Porque precisa o governo tem que dar essa assistência. Mas não dar assistência e chantageá-lo depois e fazer ele pagar. É isso que tem que acontecer. Eu espero que os políticos e os juízes e os procuradores entendam que tem que ter respeito pelos empresários. Pode até ser um criminoso, mas ele tem 148 mil trabalhadores que está arriscado a mandar 70 mil trabalhadores que ele quiser. Porque ali são pessoas, empresários que muitas vezes são investidores que não tem empresa, aplica dinheiro naquela empresa e pode ficar com raiva e começar a tirar os investimentos na briga da empresa, e nesse resultado entra uma decadência e a empresa resolveu mandar uns 70 mil, 100 mil pessoas embora. Aí daí, nem propina, nem emprego e nem mais empresário, porque aqui no Mato Grosso do Sul já tem 250 empresas dentro do Paraguai que já foi vazando para lá. Que se não confiar aqui no governo do Mato Grosso do Sul, o Reinaldo, quem vai ser prejudicado é o trabalhador brasileiro. Já estamos prejudicados já. Já temos a lei Gandia, que as empresas estão no Paraguai. Já temos aqui 250 empresas. Isso é bom, porque muitas vezes os políticos, os vereadores não estão cumprindo essa tratativa. As pessoas vão passando do caminho. Isso que nós não queremos, nós não queremos que o país vire um país de ditador, um país de bagunceiro, um país de interesse pessoal. Então tem que entender que muitas vezes o cara é um empresário. E o currículo dele é os 148 mil trabalhadores que ele tem, que está arriscado de perder o emprego. Esse é o currículo dele.
Porque as politicagens já foi feita, as corrupção já foi feita, não tem saída. Ou prende todo mundo, ou prende o Lula, ou prende o juiz que envolveu, ou prende o procurador que envolveu, ou prende o sindicato que envolveu. Vai ter que prender todo mundo, porque não é só um cara que vai ter que pagar pelo crime, tem que prender todo mundo. O promotor que colocou processo lá de 73 mil reais, o promotor que colocou chantagem para receber TAC, para poder fazer, combinar com o sindicato corrupto, para poder repassar o dinheiro. Você sabe que tem o TAC que a Procuradoria do Trabalho faz, muitas vezes é repassado para a igreja, é repassado para o sindicato, corrupto realmente. Muitas vezes corrupto de tese corrupta, para poder repassar dinheiro para o promotor se dar bem na vida. Então tem que começar a investigar todo mundo, já que tem que ter investigação, tem que investigar todo o sindicato corrupto, das greves radicais que houve, por que houve aquelas greves radicais, se foi era interesse de propina, por chantagem de político, por chantagem de governo. Então tem que começar a vir desde a raiz. E eu vejo que todas as greves brasileiras, das multinacionais, das invasões da terra, das invasões das fazendas, são greves interessadas por chantagem, por interesse de dinheiro público, chantageando que o empresário não quer pagar. Esse eu quero como vídeo em Mato Grosso do Sul. Um abraço a todos e que Deus abençoe vocês. Ou seja, eles tinham mentido a delação. Da mesma maneira que o esquema da JBS. Então, o que é